abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Melhor dia. Recebo que hoje já é o seu melhor dia e que tudo está bem aí na sua vida, que você tenha passado esse que nós chamamos de Natal, né? Comemorei o Natal da melhor maneira possível, junto aí com os seus, guardando aí as devidas proporções por causa da situação, do momento que o mundo está passando. Recebo que você é um filho, seja bem-vindo. O Evangelho diz lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 6, que somos filhos e recebemos o Espírito do nosso Pai. Por isso, clamamos, Abba Pai. Clamamos, Abba Pai. Já estamos aí no nosso melhor dia de nossas vidas, dia que o nosso Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Recebo que tudo está bem, tudo se vai bem, que Deus mesmo tem cuidado de você aí na sua mente, te dado as informações corretas de acordo com o Evangelho da Graça. Já estamos aí no nosso melhor dia, temos recebido correios, vários correios. Queremos aqui agradecer a todos os abençoados que têm se importado aí em falar, né, que estão recebendo bem essa palavra, que a forma de pensar está mudando, não por causa de nós, não, por causa do Evangelho da Graça que já estava na sua mente. E quando você ouviu, aí então Deus mesmo iluminou teus olhos e mudou a sua maneira de pensar. Agora você pensa de acordo com o Evangelho, porque antes você pensava de acordo com o mundo, de acordo com a religião, mas só o Evangelho que é capaz de mudar a nossa forma de pensar. Compartilhe as mensagens, se inscreva aí no nosso canal, do canal do YouTube, que é importante para que a palavra corra e seja glorificada. Esse aqui é o nosso trabalho. Estamos aqui nas terças, nas quintas e também nos domingos. Para quê? Para fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Se por acaso você ainda não se inscreveu nesse canal, que é bem importante, por favor, se inscreva para nos ajudar, para compartilhar com que a mensagem corra, que a palavra corra e seja glorificada. Nós somos a Igreja de Cristo, Cristo Jesus, Cristo ressuscitado, que se reúne aqui em Santa Cruz da Serra. Estamos aqui trabalhando, não sou eu, tem um grupo aqui que trabalha para que essa mensagem vá ao ar, que a palavra corra e seja glorificada. Estamos aqui e contamos aí com você, contamos com a sua ajuda, com a sua participação nesse trabalho. Então, abençoados, vamos aqui, é a glória de hoje, como temos falado sempre, o Evangelho, ele nos ensina que a glória, o conhecimento é de glória em glória. Não se preocupe se que por acaso te vem algum assunto e de imediato você não entendeu. Foi explicado, foi falado alguma coisa por alguém a respeito do Evangelho e você não compreendeu. Olha, fique tranquilo, fique calmo, porque é de glória em glória. O apóstolo Paulo mesmo, ele não recebeu toda a revelação de uma só vez. Quando ele foi levado por Deus, Deus não abriu a mente lá de Paulo e despejou o conhecimento todo, não. Ele diz lá no Evangelho que é de glória em glória, um conhecimento de cada vez. A mente natural, a mente humana, ela não suportaria de maneira alguma receber esse conjunto de informação que é a graça de Deus, tudo de uma vez só. O nosso Deus, que é sábio, conhece o nosso limite, ele mesmo que nos criou, então ele manda ser de glória em glória. E para hoje, nós temos aqui uma glória bem excelente, que nós já vemos anunciando aí há 2 dias, que se chama Convertidos ao Senhor. Fomos convertidos ao Senhor. É importante você entender isso, que nós estamos convertidos ao Senhor, mas não fomos nós que nos convertemos. Nós fomos convertidos ao Senhor. E vamos ver como é que funciona essa conversão, não é isso? Porque muitos dizem, a religião também diz, nós estamos convertidos aqui ao Senhor, mas de fato, está convertido ao Senhor, como diz o Evangelho, que tem que ser uma conversão? Então vamos ver aqui na segunda carta que o nosso apóstolo, o único apóstolo da graça, escreveu a Corinto, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16. E mais uma vez eu gostaria de incentivar você, pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura, pegue um papel, uma caneta, anote aí as referências para que você possa estar acompanhando, conferindo o que nós estamos falando.
Porque o apóstolo Paulo, nós sempre falamos aqui do apóstolo Paulo, ele fez uma recomendação para Tito, falando, olha Tito, cuidado, porque existem muitos faladores vãos, muitos enganadores, muitos mentirosos, principalmente os da circuncisão, que usam a Bíblia para enganar o Filho de Deus. Então é necessário que você anote, que você confira, para saber se está de acordo com o Evangelho da Graça. Porque a Bíblia toda não é a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está de Romanos até Hebreus. Já passou. Antes da cruz já passou. Agora é de Romanos até Hebreus. Então vamos ler aqui o que diz o apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo a Corinto, no capítulo 3, no versículo 16. Ele diz assim, ó. Mas, olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas, quando se converterem, aqui projetando para o futuro, quando acontecer a sua conversão, quando vocês se converterem ao Senhor, olha bem, ao Senhor, não é qualquer um, converter ao Senhor, então, o que vai acontecer? O véu será tirado, ou então o véu se tirará para o futuro. Então, abençoados, veja bem aí o escrito, veja que coisa séria, que coisa tremenda escreveu o apóstolo Paulo para essa igreja. E veja bem que ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó, olha que coisa séria, quando se converterem ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele não está escrevendo para pessoas incrédulas, para pessoas que não conheciam o Evangelho, para pessoas que não frequentavam uma igreja, não é isso? Como diz a religião, não frequentavam uma igreja. Ele está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, que conhecia o Evangelho da Graça, que conhecia a Deus, que sabiam que era Deus. Entende, abençoados? Pelo menos eu entendo assim, e tenho certeza que você também entende da mesma maneira, que em uma igreja, como nós falamos igreja, é um local onde as pessoas se reúnem, que o sistema religioso chama de igreja, entende-se que todos sejam convertidos ao Senhor. Porque quando alguém pergunta assim, você pertence a alguma igreja? Não se fala, sim, eu pertenço. Então você vai pensar que essa pessoa está convertida ao Senhor, porque ela pertence a uma igreja. Porque fizeram algo para isso. Porque quando alguém entra por uma igreja do sistema religioso, ela aceitou a Jesus, ela se batizou nas águas, ela entrega o seu dízimo, ela faz um jejum, ela cumpre todo aquele ritual ali, e por isso ela diz que está convertida ao Senhor. Paulo diz a uma igreja, olha que Paulo diz a uma igreja, quando se converterem ao Senhor, eles não eram convertidos ao Senhor. Não eram. Por quê? Por que Paulo diz que eles não eram convertidos ao Senhor? Porque havia um véu. Veja que no finalzinho do versículo ele diz, então o véu será tirado. Porque eles tinham um véu e esse véu impedia que eles fossem convertidos ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. E que véu era esse? A lei de Moisés, abençoados. A igreja de Corinto estava com práticas da lei de Moisés. Então Paulo disse para eles, vocês não estão convertidos ao Senhor. E veja bem o que acontece. O sistema evangélico hoje, todo o sistema evangélico, em qualquer igreja que você vá, em qualquer religião, não importa se é a religião A, a religião B, a religião C, hoje todo o sistema evangélico está igual à igreja de Corinto, com um véu. Não importa qual seja, da onde venha, para onde vai, o que aconteça, está com o véu. Veja bem, vamos aqui uma coisa bem interessante. O apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo ele pudesse chegar aqui hoje, aqui no Brasil, e chegasse em qualquer uma dessas igrejas chamadas evangélicas, ele iria falar o mesmo que ele falou lá para a igreja de Corinto. Quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Porque toda religião, abençoada, toda ela está com o véu de Moisés. Toda ela está pregando o véu de Moisés. E alguns falam assim, mas como é que vocês falam isso? Por que vocês falam dessa maneira? Vamos aqui às evidências escritas. Porque tudo que nós falamos aqui, nós mostramos que está escrito.
Nós não falamos por nós mesmos. Está escrito. Veja que no verso 14 dessa mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas, falando a respeito do conhecimento daquela igreja de Corinto, vê se não é igual ao sistema religioso de hoje. Mas os seus sentidos, o entendimento, o conhecimento, foram endurecidos. Estavam endurecidos o conhecimento, a mente daqueles abençoados. Por quê? Até hoje, olha, já passaram-se alguns anos que Cristo já havia morrido na cruz, que Paulo já vinha explicando o Evangelho da Graça, e ele diz, até hoje, o mesmo véu, olha, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, abençoados, veja bem, então, o véu que Paulo falava aqui, que estava na igreja de Corinto, é explicar, é ensinar ou aprender a lição do Velho Testamento, a lição de Moisés. Eu, por alguns anos, muitos anos, não é isso? Eu fui professor de escola dominical. O que eu ensinava lá? Naquele lugar chamado Igreja Evangélica. Eu ensinava a lição do Velho Testamento. Falava a respeito das leis, os 613 mandamentos. Explicava tudo o que aconteceu antes da cruz. Então, estava com véu. O qual, diz aqui, ó, o qual a lei de Moisés, o véu, é tirado quando se entende Cristo ressuscitado. Quando você entende que o pecado foi tirado, uma pessoa que tem o véu, que não consegue entender, ele se acha um pecador. Mas quando ele entende o Evangelho da Graça, quando ele entende que Cristo morreu e ressuscitou, então esse véu do pecado, esse véu é tirado. Quando ele entende que não precisa fazer um jejum, então o véu é tirado. Como não entende isso antes? Aí você fica assim, poxa, depois que o véu é tirado, você para e pensa, como é que eu não entendi? Eu fiquei assim, quando os meus olhos foram iluminados, abençoado, eu parei, olhei assim para mim mesmo, poxa, por quê? Por que eu não entendi uma coisa tão simples, né? Tão simples dessa? É porque o véu estava aqui, ó, no meu entendimento. Como é que você vai entender que é um santo se tem um véu na sua frente que te impede de ver a santidade? Como é que você vai entender que é um filho que tem um véu aí no teu entendimento, que te proíbe, te impede de você entender que você é um filho, que você não é um servo? O véu te deixa ver até um servo, mas já passou, o véu já foi tirado. E diz mais no versículo 15, olha só, versículo 15 diz assim, e até hoje, e esse hoje, veja bem, esse hoje é até hoje mesmo, não foi só no tempo de Paulo, porque é até hoje. Quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, e que mais você vê por aí? O que mais se vê é se praticando, é se lendo Moisés. O véu está posto sobre o coração deles, sobre a mente deles. O véu ainda está posto. Porque diz, até hoje. Uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta e você responda aí para você mesmo. Hoje, no final de 2020, nos últimos dias de 2020, pense, as igrejas evangélicas, essas que você conhece, chamada igreja evangélica, praticam a lei de Moisés? Ensinam a lei de Moisés? Elas pregam para os seus membros, para as pessoas, a lei de Moisés? Sim, com certeza. Eu participei por 30 anos e eu não fazia outra coisa. Então, abençoados, o véu está posto e não são convertidos ao Senhor. Não são. Se ensina a Moisés, se prega a lei de Moisés, não é convertido ao Senhor. Não é. Veja por quê. Veja o versículo 16. Vamos ler mais uma vez. Quando se converterem ao Senhor, então o véu, a lei de Moisés, será tirado. Porque enquanto está pregando a lei de Moisés, enquanto está pregando jejum, enquanto está ensinando batismo nas águas, enquanto estiver recolhendo dízimo, o véu está posto e não é convertido ao Senhor. É isso que está dizendo aqui o Evangelho. Isso não é invenção nossa, não é criação nossa. O apóstolo Paulo aqui, ó, é bem claro. Até hoje, quando é lido Moisés, no versículo 15, até hoje, quando é lido, quando é praticado Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ainda existe um véu que está aqui, ó. Não pode entender. Mas quando se converte ao Senhor, quando entende que é Cristo ressuscitado,
então o véu se é tirado. Olha, agora a religião evangélica, veja bem, toda a religião evangélica, vamos falar aqui dos nossos irmãos, porque existem outras religiões, né? Existem lá os nossos irmãos lá do catolicismo, os nossos irmãos lá da macumba, que corta o pescoço da galinha para botar lá na encruzilhada, não é isso? E tem nossos irmãos espíritas, são muitas religiões, mas vamos falar aqui a respeito dos nossos irmãos chamado evangélico. A religião evangélica, ela ensina, eu particularmente ensinei isso há muito tempo, que é preciso aceitar a Jesus como Salvador. Isso eu fiz muitas vezes, você tem que levantar a sua mão, tem que aceitar a Jesus. Só que esse Jesus que eles falam, que nós falamos lá, é o Jesus de Nazaré. É o Jesus de Nazaré. E estão convertidos a Jesus de Nazaré. Toda a religião chamada evangélica, o sistema religioso, igreja chamada evangélica, está convertido, mas a Jesus de Nazaré. O que diz aqui o apóstolo Paulo? Tem que estar convertido ao Senhor. O Senhor depois da cruz, não é o Senhor Jesus de Nazaré. Porque você está convertido a Jesus de Nazaré, não vai mudar nada na sua vida. Não muda. Eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida, Jesus de Nazaré. Isso não vai mudar. Por quê? Jesus de Nazaré foi servo da lei. Veja bem, Jesus de Nazaré viveu debaixo da lei. Lá em Mateus, vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, olha o que ele diz aqui, 5,17. Não cuideis, não pense vocês que eu vim, Jesus de Nazaré falando, destruir a lei ou os profetas. Não, eu não vim fazer isso. O que ele veio fazer? Ele veio cumprir a lei. E cumpriu 613 mandamentos. Ele cumpriu toda a lei, todo o mandamento foi cumprido por Jesus de Nazaré. E nós não podemos estar nesse mandamento. Por quê? E quem ensina, quem prega a lei de Moisés, não é convertido ao Senhor. Porque fica bem claro aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, olha o que diz, vamos ler mais uma vez. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será tirado. Que véu era esse? A lei de Moisés, porque Paulo deixa bem claro aqui no versículo 15, que até hoje, quando é lido Moisés, aquela mesma lei que Jesus de Nazaré ensinou, quando é lido a lei de Moisés, o véu está posto. Se você está convertido a Jesus de Nazaré, então você tem o véu, você não está convertido ao Senhor. Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei, abençoados, para nós não cumprirmos mais, para nós não fazermos mais. Porque eu sofri muito lá na religião, porque os meus irmãos falavam muito assim comigo, assim quando eu cheguei na religião, eles sempre falavam, olha, por que você não pode fazer? Se Jesus fez lá, se ele jejuou, você não pode jejuar? Se ele se batizou nas águas, você também não pode jejuar? Por acaso você é melhor do que ele? Nós temos que fazer o que ele fez? Vou te mostrar aqui, nós já lemos aqui 1.400 vezes, vamos ler mais uma vez, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Por que você não pode fazer o que Jesus fez? Olha aqui, pelo que? Deixando já. É imediato isso, não é para depois não, é já. Deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. E qual eram os rudimentos da doutrina de Cristo? Aquelas coisas que ele fazia no tempo de Jesus de Nazaré, antes da cruz. E diz mais, prossigamos até a perfeição. De cara ele diz que se você está em Jesus de Nazaré, pessoal, você não é perfeito, você não está vivendo uma vida perfeita. E diz mais, prossigamos até a perfeição, não... Olha só, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. O versículo 2, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas coisas é para deixar já. Aceitar a Jesus de Nazaré, abençoado, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria, não sei se já te falaram isso, porque quando alguém aceita Jesus de Nazaré, a única coisa que acontece é trocar de religião. Simplesmente isso. Eu tenho alguns irmãos meus, conhecidos meus, que eram do catolicismo e foram para a igreja evangélica. Eu conheço um amigo meu que ele era macumbeiro e diz ele que para mim um dia ele me ligou falando que aceitei a Jesus e passou a ser evangélico.
Todo mundo que faz isso, abençoado, a única coisa que acontece foi trocar de religião. Por quê? Trocou o rótulo, trocou sua etiqueta. Porque todas as religiões, todas, não importa qual seja, qualquer religião que existe no mundo, todas elas vieram da lei de Moisés. Lá, a igreja, se você olhar, veja bem, se você olhar lá para os abençoados lá da Macumba, com quem que eles aprenderam a matar, cortar o pescoço da galinha e botar lá na encruzilhada? Sacrifício de animais. Lá na lei de Moisés, que era feito lá para o sacrifício. Sabe aquele negócio lá que o padre usa lá para ficar sacudindo lá nas missas? Eu não sei o nome exato daquele negócio lá. Aquele era um utensílio lá de Abraão, da lei de Moisés, que Arão que usava lá na hora lá do ofertório, lá na hora da reunião. Abençoados, olha, e a igreja chamada evangélica, essa então tem Moisés da porta até o final. A reunião de uma igreja chamada evangélica é toda copiada de Moisés. E veja bem, o judaísmo, a lei de Moisés, o judaísmo, é a mãe de todas as religiões. Todas as religiões foram paridas pelo judaísmo. Todas elas vieram de lá. Então, nós temos que chegar aqui a uma conclusão. Então, como é a verdadeira conversão a Cristo? Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né? Vamos voltar aqui, 2 Coríntios 3,16, ele diz, quando se converterem ao Senhor. Então existe uma maneira correta, uma maneira perfeita de alguém se converter ao Senhor, ser convertido ao Senhor. E que maneira é essa? Vamos ver aqui no verso 17, 2 Coríntios 3,17. Diz assim, ó, ora, pense bem, pare e preste atenção. O Senhor é quem? O Senhor é o Espírito. O Senhor é Espírito. O Senhor não é carne, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Senhor é Espírito, não é mais Jesus de Nazaré, não é mais carne, abençoados. Ele morreu, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, deixou de ser de Nazaré, deixou de ser carne, passou a ser o Espírito, voltou ao Espírito. Romanos capítulo 7, versículo 4, é um verso bem conhecido nosso, mas como nós temos recebido aí bastante correios de abençoados que estão chegando agora, que estão acessando agora a graça de Deus, e esses versos são importantes para o conhecimento de todos, porque o Evangelho diz que o corpo ele tem que crescer de uma forma igual, da mesma maneira. O meu braço não pode crescer mais do que minha perna. Né? A minha orelha aqui, ó, que já é bem grande, não pode crescer mais do que o nariz, porque vai haver alguma coisa diferente. Então, o corpo ele tem que crescer todo de uma maneira igual, ligado na cabeça, que é Cristo. Então, vamos ler aqui para haver um crescimento de forma igual. Vamos ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 4, que diz assim, ó, assim, meus irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo numa igreja, assim, meus irmãos, também vós, também nós, não é isso que Paulo era o apóstolo dos gentios, e nós somos gentios, diz assim, também nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. E veja bem, abençoados, a religião, o mundo, de uma forma geral, o mundo está convertido a Jesus de Nazaré. O mundo, quando fala aí, ó, uma missa, por exemplo, uma missa é feita em função de Jesus de Nazaré. Uma oração, os nossos irmãos evangélicos, quando eles oram em nome de Jesus de Nazaré. Não é assim que acontece? Todas as religiões estão convertidos a Jesus de Nazaré. O Senhor, diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ele diz, ora, o Senhor, quem é? O Espírito, o Senhor é Espírito, o ressuscitado depois da cruz. Quando ele ressuscitou, abençoados, ele deixou de ser de Nazaré. Porque se ele voltasse de Nazaré, não seria uma ressurreição, seria uma reencarnação. E nós somos filhos da
ressurreição. Nós não somos filhos de reencarnação. O nosso Pai, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele agora é Deus sobre todas as coisas. Cristo ressuscitado. A religião que está aí, convertida a Jesus de Nazaré. Vamos aqui a 2 Coríntios, capítulo 4 mesmo, aí pertinho, não é isso? Pule o versículo 18 e vá para o 19, que é o capítulo 4 do versículo 1, porque isso aqui é uma carta, e não é um livro, uma carta que não tem essa divisão que a Sociedade Bíblica colocou, não é isso? Mas vamos ao capítulo 4, no versículo 1, que diz assim, ó, pelo que, versículo 1, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Qual foi o ministério que nos foi dado? Ministério é uma forma de ensino, uma forma de se educar. Qual foi o ministério que nos foi dado, segundo aqui o apóstolo Paulo? Romanos capítulo 1, versículo 5, diz que nós recebemos a graça e o apostolado para obediência à fé. O nosso ministério do Filho que está em Cristo, aquele que anda segundo o ressuscitado, é a graça e o apostolado. A graça é o conhecimento de Deus e o apostolado foi o conhecimento revelado a Paulo para nós, para obediência à fé. A única maneira de você ser um obediente à fé está ligado à graça e ao apostolado. E diz mais, não desfalecemos. Escrevendo aos Hebreus no capítulo 10, no versículo 39, ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam por qualquer coisa, não, nós sempre prossigamos adiante. Prossigamos, não recuamos, abençoados. E diz no versículo 2 assim, ó, versículo 2, versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia. A lei de Moisés, abençoado, é debaixo da astúcia, não é isso? Nem falsificando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Essa é a falsidade, abençoado. O evangelho é bem claro. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Você é abençoado. Não é que Ele vai te abençoar. Ele já te abençoou. E diz mais, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem, de todo filho, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Uma coisa bem séria, muito séria, que nós que já estamos aqui convertidos ao Senhor, nós andamos segundo a verdade, andamos na verdade. E qual é a verdade, abençoados? Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, não é a lei de Moisés. A verdade é o evangelho da graça, que está de Romanos até Hebreus. Se você quer andar na verdade, ande de Romanos até Hebreus. A tua mente, ela tem que funcionar de Romanos até Hebreus. Essa que é a verdade. Se você se meter antes disso ou depois disso, você não está na verdade, você vai estar andando na mentira, porque não existe uma terceira opção. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Como disse lá o apóstolo Paulo, disse a Pedro, né, que não andam segundo a verdade do Evangelho. Se não anda segundo a verdade do Evangelho, de que maneira que está andando? Segundo a mentira. Não existe uma terceira opção. Nós andamos segundo a verdade. O versículo 3 diz assim, ó, mas se ainda o nosso Evangelho, que autoridade tinha esse apóstolo, não é isso? O nosso Evangelho, e nós imitamos ele nisso, o nosso Evangelho está encoberto, para que os que se perdem, está encoberto. Para quem pratica a lei de Moisés, para quem está se batizando, para quem está jejuando, para quem está subindo o monte, para quem está colocando a cabeça aí debaixo da mão de homens, para esse abençoado, o evangelho está escondido. Para quem está na prática da lei de Moisés, o evangelho da graça está encoberto. Não consegue entender, porque tem um véu. É isso que é o problema, esse que é a situação. Esses abençoados, eles têm um véu na mente que impede de entender que o nosso batismo não é o batismo das águas. O nosso batismo é o batismo da morte de Cristo, como está escrito lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, que nós fomos batizados com Cristo quando Ele morreu e quando Ele ressuscitou. O véu impede do abençoado ver. E o versículo 4 diz assim, ó, versículo 4, nos quais o Deus deste século, olha só, o Deus deste século cegou o véu, colocou o véu, cegou os entendimentos
dos incrédulos. Por que ele não entende? Porque tem um véu, está na mente dele, na frente do entendimento, e ele não entende. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A lei de Moisés, veja bem, abençoados, a lei de Moisés, que é tão vista, tão falada, tão pregada na religião, a lei de Moisés é o véu de Deus, é o véu que está cegando o mundo aí. É o Deus deste século. A lei de Moisés é o Deus deste século, onde está toda a religião. Toda a religião está na lei de Moisés. E deixa eu te falar aqui uma coisa bem mais forte. A feitiçaria da lei de Moisés é muito grande. É muito grande, abençoado. É uma coisa assim, pelo menos eu, desde o dia que eu nasci, eu fui criado pelos meus avós a falar o quê? Deus te abençoe. Fui ensinado a pedir a bênção para todo mundo, para aquelas pessoas que vinham me abençoar. Isso é uma feitiçaria. Porque o Evangelho é bem claro, nós falamos aqui pelo menos umas 10 vezes em cada ministração. Nós já somos abençoados. Ali na cruz, quando ele morreu, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele cumpriu uma promessa que ele fez a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias. E nós somos da fé. Nós somos da fé, nascemos depois da cruz. Então, nós não podemos aqui estar falando que Deus vai te abençoar. Não, abençoado, você já é um abençoado. Você nasceu depois da cruz. Você já alcançou a realização dessa promessa. Na nossa vida, essa promessa já aconteceu. A feitiçaria de Moisés está aí, é muito grande. Deixar o evangelho da graça de lado. Você pode ver que nas igrejas, aí uma certa vez, muito tempo atrás, eu entrei numa igreja chamada evangélica, fui lá falar com um amigo meu, que eu precisava muito falar com ele a respeito de um trabalho, e fui assistir a reunião. A primeira coisa que o reverendo lá disse, chamado apóstolo, veja bem, chamado apóstolo, ele disse que predestinação seria uma injustiça da parte de Deus. Olha que feitiçaria doida essa! Que o Evangelho diz que antes da fundação do mundo, lá no Espírito, Deus havia nos predestinado. Essa é a verdade do Evangelho. A religião toda, sem exceção, abençoados, preste bem atenção, a religião toda está em heresia. Está toda ela, sem exceção, porque toda ela se encontra o véu de Moisés. Toda ela ensina Moisés. Principalmente, como disse o apóstolo Paulo, né? O apóstolo nosso amado Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 1, no versículo 10, versículo 11. Vamos lá ler. Tito, é muito importante, sempre falamos desse abençoado aqui. Capítulo 1, no versículo 10, diz assim, porque há muitos desordenados, insubordinados, faladores vãos e enganadores. Agora, para você que não conhece esse versículo, se surpreenda. Quem são esses? Principalmente os da circuncisão. Principalmente esses que pregam Moisés. Principalmente esses que defendem a lei de Moisés como um evangelho atual. E Paulo é bem claro. O fim da lei, Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da circuncisão, o fim de Moisés, o fim de Jesus de Nazaré, é Cristo ali na cruz. Quando Cristo morreu, quando Jesus de Nazaré morreu, acabou, findou-se a lei. Não existe mais lei de Moisés, abençoados. Você não pode botar sua mente nisso, senão você não vai estar convertido ao Senhor. Você vai estar convertido a Jesus de Nazaré. Somente Cristo tira o véu. Somente com entendimento. Agora, uma outra pergunta para nos fazer aqui pensar. Como Cristo tira o véu? Porque Paulo ele é bem claro aqui nisso. Ele disse aqui, nós lemos aqui 2 Coríntios 3,16, não é isso? Que tem que estar convertido ao Senhor. Quando Cristo é revelado, então o véu é tirado. Agora, como é que Cristo faz, quando ressuscitado, para tirar esse véu? Efésios, cheguei até Efésios, capítulo 1, vamos ler aqui 2 versos. Nós vamos ver aqui qual é o processo, qual é a maneira que Deus usa para tirar o véu dos seus filhos, da mente dos seus filhos. Porque a religião está aí debaixo do véu. Não há o que se fazer. Se somente Cristo tira o véu, vamos ver como que acontece. 1,17 diz assim, para que, versículo 17, para que, como Deus nos dá aqui, isso aqui, para que,
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, veja, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A oração de Paulo era para que Deus colocasse o seu conhecimento na nossa mente. Agora, como Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação? É que eu passei essa noite toda orando, né? Não, primeiro fiz um jejum. Jejuei o dia todo, aí orei até de madrugada. Quando foi de manhã, o Senhor fez aqui isso aqui, me deu o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Não, abençoados, não é dessa maneira. Versículo 18, o apóstolo Paulo aqui explica a maneira como acontece de Deus nos dar o espírito de sabedoria e revelação. Olha como é que acontece, no versículo 18. Olha só, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, aqui ó, do seu conhecimento. Para quê? Para que você saiba qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Iluminando os olhos do entendimento, iluminando os olhos do nosso entendimento. E somente, abençoados, veja bem, preste bem atenção nisso aqui, ó. Somente com o conhecimento de Cristo ressuscitado. Deus coloca aqui na nossa mente esse conhecimento. Você ouve, olha como é que funciona isso. É um processo bem tremendo, criado pelo nosso Deus. Você ouve e Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Simples. Eu me lembro, quando eu estava lá na religião, eu gosto de falar essas coisas, porque foi um dia assim, bem maravilhoso. Eu estava lá na religião, estava na porta lá do salão de reunião, esperando o abençoado chegar para dar início lá na reunião lá de Moisés. E quando me chegou uma abençoada, um casal de abençoados, e bem próximos a mim, bem meus amigos aqui, bem querido meu, e eu esperava que eles falassem comigo da maneira que a gente se tratava lá. A saudação, qual era? A paz do Senhor, meu irmão, não é isso? Pelo menos lá onde eu estava, o tratamento era esse. E a abençoada veio na frente e do nada, sem eu saber de nada, sem ter nunca ouvido nada, ela vira para mim e fala assim: boa noite, abençoado. Aquilo veio aqui no meu ouvido, aí eu comecei a estudar, a pensar, o que é isso? E Deus começou a iluminar os meus olhos, eu passei a entender que não é a paz do Senhor, porque nós já temos a paz e já temos o Senhor, que o Evangelho diz que fomos justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Eu não posso falar para você que você tem a paz, porque você já tem a paz em você. Os meus olhos foram iluminados, começaram a entender que eu já era um abençoado e as coisas, a glória começou a crescer, e os meus olhos foram iluminados por Deus, porque primeiro eu ouvi. Você ouve e Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Mas tem que ouvir o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos dar um pulinho lá? Romanos capítulo 10, versículo 17, primeiro tem que ouvir. 10, 17, diz assim, ó: de sorte, de maneira que a fé, veja bem, a fé é pelo ouvir, o entendimento, fé aqui é entendimento, o conhecimento é pelo ouvir. E ouvir o quê? A lei de Moisés? Não, ouvir pela palavra de Deus, pela graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Se você ouvir outra coisa, abençoado, o véu não sai, não adianta. Você tem que entender, você tem que ouvir de Romanos até Hebreus, porque Paulo é bem claro. Quando é lido Moisés, o véu permanece. Mas quando você ouve o Evangelho da Graça, Deus ilumina os olhos para você entender. Deus não vai usar a lei de Moisés para te dar entendimento, porque ele acabou com a lei lá na cruz, o fim da lei é Cristo, mas ele usa o Evangelho da Graça que foi dado para nós, os gentios. E veja aqui na Bíblia, tenho aqui um exemplo de uma pessoa que teve os olhos iluminados. Vamos aqui a Lucas, Atos, Lucas não, foi escrito por Lucas, mas é o livro de Atos. No capítulo 16, uma mulher que teve os olhos iluminados por Deus e já pertencia a uma igreja. Olha só que tremenda essa mulher. Capítulo 16, no versículo 14. Olha o que diz aqui. Relato de Lucas. E uma certa mulher chamada Lídia,
Olha só, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela é bem conhecida no sistema religioso, não é isso? E que servia a Deus. Bem, se ela servia a Deus, então ela já conhecia Jesus de Nazaré, conhecia a religião. Nos ouvia quem? Ao evangelho de Paulo, ao evangelho da incircuncisão. E o Senhor, olha só, ela estava ouvindo a Paulo, estava ouvindo o evangelho, e o Senhor, não foi Paulo, não foi Lucas, não foi quem estava pregando, foi o Senhor, lhe abriu o coração, lhe abriu o entendimento, iluminou os seus olhos, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela ouviu a pregação e Deus, o Senhor, abriu o entendimento. Lídia era uma mulher que foi convertida. Veja bem, ela não se converteu. Ela foi convertida. Porque ela ouviu a pregação de Paulo, Deus iluminou os olhos do seu entendimento. É assim que funciona, abençoado. Quando você ouve o evangelho da graça, Deus ilumina os olhos do entendimento. Porque a lei de Moisés, aquela mulher, Lídia, ela já conhecia. Assim como eu conhecia a lei de Moisés lá na religião por mais de 30 anos. Por quê? Porque aqui está escrito, porque servia a Deus. Da mesma maneira que eu servia a Deus lá na religião, da mesma maneira que toda a religião serve a Deus. Qualquer lugar chamado igreja evangélica, igreja chamada católica, igreja chamada centro de macumba, não interessa. Todo mundo serve a Deus. Porque a lei de Moisés ela já conhecia. Mas tem que ouvir o evangelho da graça. Como fez Lídia, quando ela emprestou ouvido. Veja bem, ouvido. E ouviu o evangelho que era pregado por Paulo, o que foi que Deus fez? Iluminou os olhos do entendimento. É necessário, abençoados, é necessário que você empreste o seu ouvido ao evangelho da graça. Mas cuidado com os faladores vãos, porque os faladores vãos só vão te falar a respeito da lei de Moisés, que não tira o véu. Vamos repetir, Paulo diz, enquanto é ensinado a lei de Moisés, o véu não é tirado. Mas quando você empresta aí o teu ouvido e você ouve o evangelho da graça, aí tudo muda. Graça e apostolado. Graça, o evangelho da incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo. Os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, que foi explicado unicamente ao apóstolo Paulo. Por isso que você tem que ouvir esse evangelho. Se você quer ser convertido ao Senhor, tem que ouvir o evangelho da graça, abençoados. Porque se você ficar na lei de Moisés, você vai ser simplesmente um religioso. Não vai estar convertido ao Senhor, como diz lá o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3,16. E quando se converter ao Senhor? Por enquanto você vai estar no quando. Mas para que você seja convertido ao Senhor, que é Espírito, você precisa, é necessário que você ouça o Evangelho da graça de Deus. Converter, sabe o que é converter? É mudar a direção. Mudar de direção. Sair de Jesus de Nazaré. Sair das obras. Largar esse sacrifício da religião. Mudar. Se converter para o Cristo ressuscitado. O Evangelho da fé. O Evangelho que foi consumado ali na cruz do Calvário. Lídia, veja bem, Lídia, essa mulher que nós lemos aqui em Atos, ela foi convertida ao Senhor. Não por ela mesma. É bom que você entenda bem isso. Não foi ela que mudou, não, ela ouviu e Deus iluminou os seus olhos. Deus iluminou os olhos dela quando ela ouviu o evangelho da graça. E veja bem, abençoados, que isso aí não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende do esforço de cada um, é Deus que ilumina os olhos. Por isso, é por essa razão, né, que nós não brigamos com ninguém quando alguém não entende. Nós temos recebido aí muitos correios de muitas pessoas, muitos abençoados, felizes, né, falando, olha, que coisa boa essa palavra mudou a minha vida, iluminou os meus olhos, Deus agora me fez entender, e nós ficamos aqui bem felizes, dividimos essa alegria aqui com os irmãos, mas também nós recebemos alguns correios de abençoados que falam, não, alguns até nos ofendem, né? E nós aqui não estamos aqui para brigar com ninguém. Por quê? Porque é Deus que ilumina os olhos. O que eu posso fazer
Se Deus não iluminou os olhos daquele lá, mas iluminou daquele dali, é Deus quem ilumina os olhos. Como diz um compositor, um poeta bem famoso aí nosso, aí, diz assim que nesse jardim nem tudo são flores, não é isso? Nós recebemos aqui vários correios e ficamos felizes. É quando Deus ilumina os olhos de muitos irmãos, mas infelizmente, até mesmo abençoados quando já estão ouvindo a graça, por muito tempo ali congregando, e de repente você pergunta, cadê aquele irmão? Foi embora, parece que não entendeu nada. Não que ele seja uma má pessoa, abençoado, não que ele não tenha gostado, não, é que Deus não ilumina os olhos. Nesses anos que nós estamos aí andando aí na graça, pregando, ouvindo a graça já há alguns anos, né? Desde lá do início, lá do comecinho que ela chegou aqui no Brasil, e nós temos visto irmãos que chegam, ouvem e vão embora. Por que eles vão embora? Eles são más pessoas? Não são filhos? Não. É que Deus não iluminou os olhos. E se Deus não iluminar os olhos, abençoados, não adianta você entrar em guerra. Não adianta você entrar em briga com ninguém. Porque é Deus quem ilumina os olhos. Agradeça a Deus, porque Ele iluminou os teus olhos. E você entende qual é a verdadeira vontade de Deus na sua vida. Mas não brigue com o irmão que não entendeu. Porque é Deus. Se Deus não iluminou, Deus é quem converte, não somos nós que aceitamos. Nós somos apenas filhos que fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu, nos justificou ali na cruz. Agora que nós participamos de carne e sangue, Ele iluminou os nossos olhos e nós entendemos o Evangelho da Graça. Estamos aqui repetindo para você. Como nós gostamos de falar aqui sempre, isso aqui não é uma revelação nossa. Não, porque Deus me revelou essa noite, sabe? Não, na noite eu tenho coisa melhor para fazer do que estar esperando revelação de Deus. A revelação que nós falamos aqui é que foi dada ao apóstolo Paulo. Nós entendemos, Deus iluminou nossos olhos e nós apenas estamos repetindo, assim como você vai fazer quando você entender, você vai repetir o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Então chegamos aqui a uma conclusão, voltamos lá a 2 Coríntios e concluímos aqui no capítulo 3, faltou aqui um verso, ficou aqui de propósito para o final, não é isso? No capítulo 3, no versículo 18, que o apóstolo Paulo diz assim, mas todos nós, olha que coisa linda, todos nós da graça de Deus, com a cara descoberta, sem o véu já foi quitado, o véu já foi tirado, Cristo já tirou o nosso véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, a glória do Cristo ressuscitado. Somos transformados, olha só que coisa linda, transformados na nossa forma de pensar, de glória em glória, de estudo em estudo, de entendimento em entendimento, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, não pelo Jesus de Nazaré, mas como pelo Espírito do Senhor. Deus mesmo, porque ele disse aqui, no versículo 17, ora, o Senhor é Espírito. Então, abençoados, nós estamos convertidos ao Senhor. Nós fomos convertidos. Nós estamos porque fomos convertidos. Não fomos nós que nos convertemos. Nós fomos convertidos pelo entendimento, pelo conhecimento da graça de Deus. Então, abençoados, eu te convido nessa manhã, nesse dia, que você compartilhe essa mensagem, para que outros possam ouvir e possam ter os olhos do entendimento iluminados, assim como foi comigo, assim foi com você, com essa graça, essa maravilha chegando nas nossas vidas, chegue na vida de outros. Se inscreva também aí no nosso canal, no canal do YouTube, que também é muito importante, é necessário que isso aconteça, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoado, eu recebo que Deus mesmo, o Espírito da graça de Deus, já iluminou teus olhos e fale aí no teu espírito, como tem falado no meu, de acordo com a palavra, para que você possa entender aquilo que talvez eu não pude assim te explicar, mas estaremos aqui na próxima semana e recebo que esta semana, a última semana do ano, seja a melhor semana da sua vida. Que seja uma semana assim tremenda, que aquelas coisas que vêm te incomodando, que vêm te perturbando segundo a carne, elas possam ser resolvidas pelo nosso Pai. Amém? Receba que você tenha aí uma excelente semana e que Deus mesmo possa te iluminar o entendimento.